Ora bem, não, isto é um pinheirinho nórdico. Encontrei no caminho e resgatei-o como uma imagem sempre viva, não é? E aqui ao estarmos a comemorar os 80 anos da passagem de Fernando Pessoa, devemos ter presente que ele dizia que a morte era apenas o dobrar uma curva da estrada, não é? Apenas deixávamos de ver, continuava a existir. E tem muitos textos em que afirma isso, e tem outros textos em que ele afirma a sua pertença a uma tradição espiritual portuguesa e que tem, em alguns momentos, seja da mensagem, seja daquele poema chamado Quinto Império, uma grande invocação desses cavaleiros e desses marinheiros, e desses antepassados e desses grandes seres. E, portanto, nós aqui, quando estamos a fazer os 80 anos, comemorá-los, estamos, no fundo, também a comungar com esta tradição espiritual portuguesa, que neste local teve momentos de bastante luz, bastante encontro, bastante álcool, como está ali exposto naquela fotografia, provavelmente dos anos 30, em que o Fernando Pessoa conversa com dois ocultistas e o António Boto, portanto o Raul Leal e o Ferreira Gomes, que foram homens que também se dedicaram aos mesmos estudos que o Fernando Pessoa, por ter publicado livros. O Raul Leal até tendo essa característica de ter logo em 1913 publicado uma obra muito importante, que tu deves conhecer, junto ao João Antunes, aquela Hipodologia Transcendental. Ele tem lá um livro que é a Liberdade Transcendente, que é quase mais de metade do capítulo, em 1913, quando o Fernando Pessoa ainda era bastante novo. Esse texto deve ter feito alguma impressão no Fernando Pessoa, e eles conviveram muitos anos também. Ferreira Gomes escreveu aqueles livros no Claro Escuro das Profecias, publicou mesmo aquele Quinto Império com um prefácio do Fernando Pessoa, e portanto nós assistimos ali, provavelmente aqui neste espaço, houve aqui momentos de diálogo espiritual, tal como nós estamos aqui a fazer. E nós, hoje, ao celebrarmos estes 80 anos da partida dele, vamos fazer então o quê? Vamos tentar ler alguns textos que têm uma mensagem espiritual mais forte, mais poderosa, portanto, e tentar assumi-los como um desafio que é lançado e que está vivo dentro de nós, não é? O caminho espiritual é um caminho que está dentro de cada um de nós. Tem este texto em que ele diz assim: a passagem da atividade inferior do espírito para a atividade superior do espírito chamam os hindus, no termo velador, a senda ou caminho. Não tem outro sentido esta expressão muito vulgarmente utilizada pela literatura budística e a literatura teosófica. Isto significa o quê? Faz subir a tua atividade anímica dentro de ti próprio. Eu vou ler, aliás, até aqui o texto, que é um texto vou usar as palavras dele exatas. A primeira parte já li completamente, mas a segunda diz assim. Portanto, eu vou ler até o texto. A passagem da atividade inferior para a superior do espírito dão os hindus o nome velador do caminho ou a senda. Não tem outro sentido este termo, tão vulgarmente empregado na literatura budista ou teosófica. Portanto, passagem da atividade superior para a superior do espírito. Estamos aqui a ter um desafio. Nós vamos tentar passar de uma atividade inferior do espírito, uma atividade meramente discursiva ou superficial, vamos tentar passar para um nível superior. E é isto que é o caminho ou a senda. Não tem outro sentido este termo tão vulgarmente empregado na literatura de expressão. Assim se explica a expressão atribuída a Krishna: torna-te tu próprio o caminho. Torna-te tu próprio o caminho. A pessoa perceber que, de facto, o caminho
da vida, o caminho espiritual, não é tanto um caminho exterior que nós temos que fazer, isto e aquilo, mas é o nosso próprio ser. O nosso próprio ser, ao passar todas essas situações, como é que ele vai reagindo, o que é que ele vai irradiando, que forças é que vão saindo. Isso é que é verdadeiramente o caminho. E depois o Fernando Pessoa faz então aqui os comentários dele. Torna-te o próprio caminho, expressão atribuída a Krishna. Esta expressão a Krishna eu fui estudar e consegui perceber que isto está num comentário ao Bhagavad Gita, feita por Jnanadendriya, que é um homem Maratha, que faz um texto muito importante e que foi através de uma referência a esta expressão e a esse texto que Fernando Pessoa chegou lá. Não foi diretamente pelo Gita, que é o texto mais famoso do que Krishna falou a Arjuna, mas não, é desse comentário. Torna-te o próprio caminho. Isto agora acrescenta ao Fernando Pessoa, concentra a tua atividade na carreira ascensional dentro de ti próprio. Concentra a tua atividade na carreira ascensional dentro de ti próprio. E depois, vírgula, torna-te toda a direção pura de subires dentro de ti. Concentra a tua atividade na carreira ascensional dentro de ti próprio. Torna toda a direção pura de subires dentro de ti. Este texto é realmente um texto bastante rico, bastante profundo e que pode ser interpretado por vários sentidos. Não é? Concentra a tua atividade na carreira ascensional dentro de ti próprio. Isto tem vários sentidos. Um dos sentidos mais claro quanto a mim será o de nós conseguirmos elevar-nos dentro da passagem da tal atividade inferior para a superior do espírito. Conseguirmos que a nossa consciência não esteja tão nos níveis mais baixos, ou que nos disseram isto, ou que nos falta aquilo, ou que sentimos isto, ou que sentimos aquilo, mas que consigamos subir a níveis mais elevados, mais espirituais, mais próximos do espírito. Torna-te toda a direção pura de subires dentro de ti. Esta direção pura de subires dentro de ti tem de novo esta ideia de que é possível subirmos dentro de nós. Dentro de nós, a tal árvore da vida, a tal escada de Jacó, os tais vários chakras, os tais vários níveis, a tal montanha cósmica, tudo isso está dentro de nós. E, de facto, nós podemos notar muitas vezes na nossa meditação, quando sentamos, começamos a respirar ou a meditar, etc., que temos uma agitação muito grande e que somos presos pelos níveis, no fundo, mais horizontais. Nossos medos, nossas reações, etc. E o que é pedido é subires para a parte superior de ti próprio, para o espírito. Isto aqui tem um outro texto que depois o Fernando Pessoa nos diz também, e que é, quanto a mim, que este texto é um texto relativamente jovem, calculo que seja da época em que ele está a traduzir os livros de filosofia, volta de 1914, 15, 16. O outro já é dos últimos meses de vida. Portanto, não está datado, mas pelo tipo de papel e pelo tipo de letra, e esse texto aproxima-se muito disto e é quase como um remate, uma conclusão, um círculo a fechar-se. E ele então, depois de todos os seus anos de busca, portanto, temos que ver que começou a sua busca muito novo, muito jovem, em 1907, com 19 anos, ou mesmo antes, já tem poemas sobre o círculo mágico, sobre a metempsicose, já está a ler livros sobre os Rosacruzes, os mistérios, etc. Portanto, tem essa preparação muito grande. Depois, a partir da época da tradução dos livros filosóficos,
entra de novo num aprofundamento desses estudos e depois a vida dele vai ter sempre por continuidade essa busca espiritual. De tal forma que nós podemos dizer até que o Fernando Pessoa teve na sua vida basicamente 3 linhas de força dentro dele. Uma foi essa busca de verdade e de conhecimento, de gnose, feita através, sobretudo, do caminho oculto, caminho alquímico, caminho que é mágico, e também que é religioso, todos esses aspectos, como ele depois fala deles. Depois teve a parte poética, do criador poético, onde ele realmente, com a heteronimia, tornou-se um mestre mundial, e depois tem a parte de análise, participação e inserção numa sociedade, e, portanto, muita crítica sociológica, muito crítica literária, visão do futuro, profecia, Quinto Império, portanto, tudo isso. E, portanto, em todos esses níveis, ele fez muitos estudos, enriqueceu muito a sua alma e chega aos últimos momentos da sua vida e tem esses textos muito importantes, seja as tais cartas e notas autobiográficas do último ano da vida, nomeadamente a carta ao Casares Monteiro e depois a nota autobiográfica, feitas em janeiro e em março de 1935, em que ele assume muitas das suas posições e os seus conhecimentos, afirma-os claramente o que é que ele acredita, o que é que não acredita, a que tradição ele se sente ligado, qual é o tipo de iniciação, afirma isto tudo, e depois então deixa-nos vários textos espirituais de grande qualidade. E então esse texto que eu queria citar para fazer conclusão a este de torna-te todo a direção pura de subires dentro de ti, é um texto final inserido noutros textos, mas todos separados com pequenos risquinhos escritos a lápis, que eu publiquei quando foi aquele primeiro livro de Rosa Cruz que eu publiquei. E esse texto diz-nos assim, é um texto que eu sei mais ou menos de cor, que é um texto bastante importante, e que ele diz assim: o conhecimento de Deus não depende do hebreu, nem de anagramas, nem de símbolos, nem de língua alguma falada ou pensada, e entre parênteses mete-se figurada também. Faz-se pelo encontro da alma consigo própria, pelo encontro da alma consigo própria e depois com a ascensão univocal da alma e a ligação com a divindade. Depois torna a dizer o encontro da alma de Deus em nós consigo mesmo. De qualquer forma, vou ler o texto, porque isto uma pessoa nunca diz exatamente como foi escrito por ele, mas é de facto um texto em que o Fernando Pessoa, nos últimos momentos da sua vida, tem essa espécie de mesma conclusão, que todo aquele caminho que ele levou, mesmo de estudos de cabala, estudos de símbolos, estudos de anagramas alquímicos, não é por aí que se faz. O encontro é o encontro da alma consigo mesmo e no núcleo mais profundo da alma encontramos a própria divindade. E é essa experiência, no fundo, que por volta de várias vezes ao longo da vida ele tem vislumbres desse eu espiritual, dessa mónada, mas que não consegue encarnar suficientemente. E acho que, portanto, o grande drama do Fernando Pessoa é que ele teve experiências de clarividência, teve experiências de ligação com esse espírito, com esse nível mais profundo da alma, mas não conseguiu estabilizar-se nesse nível. Não conseguiu sequer manter um estado de uma relativa estabilidade psíquica, e sabemos como para isso também contribuiu toda a aventura do Álvaro de Campos, do álcool, do futurismo. Portanto, há movimentos que são
extremamente, de certa forma, estilhaçantes de uma unidade global. E ele próprio tem essa apetência também de ser tudo, todos os feitios, e, portanto, ele, de facto, tem dezenas de poemas, a partir de 28, 30, 30 e tal, em que ele se queixa de que quantos que eu já fui e já não sou eu próprio. Não é? E então, o que é que me parece que é importante, então, nesta nota autobiográfica? Quando ele escreve, iniciado por mestre discípulo, dos 3 graus menores, da aparentemente distinta Ordem Templária de Portugal. Esta afirmação é, quanto a mim, uma das linhas de força que o Fernando Pessoa vai desenvolver ao longo da vida e desde muito cedo. Porque ele, pouco depois de chegar a Portugal, ele já tem um projeto de criar uma ordem psíquica portuguesa. Já tem esse objetivo. Portanto, muito novo, ele percebe. Depois tem outra altura em que ele se queixa, em 1900 se não me engano, 13 ou 14, no diário, ele encontra um homem que ataca bastante ao risco de Portugal e da defesa da Marinha Portuguesa, etc. E ele diz como ele sofre por haver esse antinacionalismo, esse antipatriotismo, e diz mesmo nessa altura tanto trabalho que a Renascença Portuguesa tem que fazer. A Renascença Portuguesa sabemos que era um movimento liderado pelo Leonardo de Coimbra e pelo Teixeira de Pascoais, onde ele começou no princípio, quando colabora lá, em 1912 e 13, com determinados artigos, dos quais ele tem mesmo já a primeira afirmação dele próprio, enquanto Super Camões, como esse grande poeta que estaria para vir e que, de facto, ele, clarividentemente, inato, como gênio inato que tinha, conseguiu perceber. Agora, esta procura de uma ordem espiritual de Portugal, de uma tradição espiritual de Portugal, foi levada ao longo destes anos com muitas influências. E então nós podemos assistir nos textos de Fernando Pessoa essa referência a uma ordem psíquica portuguesa, temos uma referência a uma terceira ordem, temos uma referência à ordem SS, que pode ser Santo Espírito, pode ser a ordem, ou essa ordem da serpente, pode ser a ordem dos espíritos, mas temos muitas vezes, sobretudo, ordem OCP e OTP, Ordem de Cristo de Portugal e a Ordem Templária de Portugal. E então nós encontramos uma série de textos em que ele, a partir dos estudos que vai fazendo das várias ordens ocultistas e a partir da sua ligação enquanto ser português e com a tradição espiritual de Portugal, ele vai começando a escrever alguns textos sobre o que é que ele entendia ser as provações, os testes, os graus, os mantras dessa ordem templária ou Ordem de Cristo de Portugal. E é um aspecto que não tem sido também aprofundado nem divulgado, e eu até acho bem, porque de facto a maior parte das aproximações que têm sido feitas à espiritualidade de Fernando Pessoa não tem tido a profundidade que ele exige, não é? E depois a aplicação dessa próprios conhecimentos pode ser bastante superficial ou bastante manipulada, etc. E, portanto, até foi bom que isto não tenha sido tão desenvolvido. Mas, com o decorrer do tempo e com o evoluir das consciências, eu acho que é mais importante nós termos consciência de que ele tinha esse objetivo e que escreveu muitos textos e que deixou-nos bastantes linhas de força para nós trabalharmos. E uma delas que ele considerou até como o lema dessa ordem templária de Portugal foi a famosa frase ou lema que o Infante Henrique usava:
talent de bien faire. A palavra talent de bien faire, que aparece no cubo e que aparece também na crónica aparecida em Paris, que seria da Zorara, significa realmente essa vontade de fazer o bem. Talent, ou vontade, ou desejo de fazer o bem. E depois tinha outra que eu acrescentava a isso e que era criar a vinda do bem. Esses dois mantras, essas duas palavras, são por ele trabalhadas em alguns textos e vão depois ser utilizados em alguns dos discursos que ele próprio faz sobre a Ordem de Cristo. Eu apresento aqui um texto datilografado, oração ante o trono, pronunciado pelo irmão E.A. ao tomar o grau, depois adepto, depois o mestre do átrio, na Ordem de Cristo de Portugal. Isto é um exemplo de um dos textos em que ele aqui tem, por exemplo, a escala da Ordem Templária de Portugal, com os vários graus. Makers of Builders, onde ele mete, por exemplo, o Dom Dinis e o Bandarra no primeiro grau. Depois passa para os intérpretes, os magos e os místicos. Depois tem aqui os demigods, depois tem os santos de Deus, tem os mestres de sacrifícios, depois tem o São Paulo, tem o Senhor, Master of the Temple, e isto corresponde a certos livros. Aqui temos outros textos, por exemplo, aqui está o outro sobre a Ordem Templária de Portugal, que é que no primeiro grau o candidato é ensinar. Aqui temos um discurso de 3 de 9 de 34, um discurso feito pelo Fernando Pessoa sobre a transmissão que ele aspirava a transmitir ao fim de toda a vida. Eu vou ler até um destes discursos, porque este talvez não seja o melhor, mas estes discursos, é claro que provavelmente o Fernando Pessoa não os leu a ninguém, foi tudo criações que ele deixou para, eventualmente, um dia, se encontrasse as pessoas certas, poderia encontrar o grupo mágico com que pudesse fazer, mas não conseguiu certamente encontrar, ainda que tivesse contactos com algumas pessoas que tinham conhecimento oculto e que tal. Este é um poema também, no fundo, um texto um ano antes de ele morrer. Não diz assim este texto que tem a sua beleza. Vens, neófito, de onde não sabes e para onde nada conheces. Os teus olhos estão fechados à mesma luz que vê. Os teus ouvidos não ouvem os mesmos sons que lhes são dados. És como o universo inteiro, que não sabe de onde vem e a que vem. Por isso, te ponho na boca o sal da ciência e te unjo na fronte com o óleo da misericórdia e te molho a cabeça com a água da absolvição. Isto é importante, nós aqui, neste local mágico do Fernando Pessoa, onde ele esteve, estamos a ler um texto extremamente importante, um texto iniciático do Fernando Pessoa, que ele escreveu e que nós aqui podemos agora reler com calma e tentarmos até assimilar de novo em nós. Por isso te ponho na boca o sal da ciência, o sal do conhecimento.
o sal que consegue preservar, consegue dar sabor, não é? Que nós conseguimos depois discernir o que é que tem valor, o que é que não tem valor, se o alimento é ou não é. Né? Isso põe na boca o sal da ciência. E te unjo na fronte com o óleo da misericórdia e te molho a cabeça com a água da absolvição. E depois ele explica porque é que faz isto. É para que saibas que a palavra é para dizer a verdade. E que o pensamento é para pensar a caridade. E que toda a alma é para ser limpa ante o Senhor. Portanto, nós estamos aqui a ver a relação que ele faz em pôr o sal da ciência na boca para que a palavra seja utilizada para dizermos a verdade. É posto o óleo da misericórdia para que o pensamento deve ser feito a nós para fazer a caridade, fazer o amor, pôr em ação o amor. E a água da absolvição é porque toda a alma é para ser limpa ante o Senhor. Portanto, isto é uma forma de nós nos sabermos purificar e, no fundo, recuperarmos a nossa própria capacidade de estarmos perante a divindade, ou invocarmos as forças divinas. E depois diz assim: segue o teu caminho entre os homens, não esquecendo nunca que não deverás mentir aos outros, porque o sal está na tua boca, nem mentir a ti mesmo, porque o óleo está em tua fronte, nem mentires ante Deus, porque a água passou sobre ti. Portanto, aqui temos, de novo, um terceiro nível de aplicação. Portanto, esse sal e essa palavra que é para dizer a verdade, esse sal nós não devemos esquecer e não devemos mentir aos outros. Portanto, este princípio da verdade, que é um princípio basilar e que nós às vezes falhamos na nossa vida, mas que é fundamental nós termos presentes, não só ativamente, mas também passivamente. Se nós estamos a ouvir muita informação mentirosa e negativa, nós começamos a fazer curto-circuito na próxima estrutura de nós próprios, que já não será regida pela verdade, mas acaba por passar a ter muita informação negativa. E, portanto, nós devemos até que ter o discernimento quando somos expostos à audição de palavras erradas. Uma pessoa tem quase que reforçar o nosso sistema de absorção desse tipo de informação para que ele não entre com o mesmo nível dentro de nós e possa, aos poucos, ir contaminando e diminuindo a nossa bússola da verdade. A bússola da verdade, que é o nome até de um tratado de um grande místico que eu aprecio bastante, Dara Shikoh, o filho do Shah Jahan, e que foi um homem que tentou fazer já uma aproximação ecuménica entre as várias religiões, século XVII, e sobretudo mostrando como o hinduísmo e o islão tinham, a um nível esotérico, bastantes afinidades. E tem então uma obra chamada também A Bússola da Verdade. E depois, finalmente, o óleo está em tua fronte, portanto, não mentires a ti mesmo, porque esse óleo que representa o nosso pensamento de fazer o amor deve estar, portanto,